Olá pessoal, estamos aqui novamente com outro vídeo de questões, um vídeo aqui sobre Grécia Antiga agora, tá bom? Depois vai ter vídeo sobre Roma também, tá bom? Mesopotâmia, Egito e por diante. Pré-história também, tá legal? Olha, primeiramente eu queria só destacar uma coisinha. Dá uma olhadinha nessa pintura, no quadro que eu coloquei aí. Pintura muito bonita. É do Rafael Sanzio, aquele pintor renascentista, sabe? A gente consegue demonstrar Platão e Aristóteles, né? E outros filósofos também, né? Se vocês conseguirem reconhecer aí, existem sim figuras de outros filósofos também. Legal? Então, acho muito bonita essa pintura, por isso que eu queria dar uma destacada. Antes de eu, antes de eu somente ler, né? Eu vou dar uma explicadinha sobre o que é ser cidadão em Atenas. Porque é basicamente um assunto que mais cai sobre Grécia Antiga. Inicialmente, Grécia era uma monarquia, depois passou a ser uma oligarquia. Após isso, com Clístenes, passou a ser uma democracia participativa. O que é uma democracia participativa? É que você vai participar realmente. Você vai debater, você vai conversar, você vai usar de sua retórica, usar de sua oratória, entendeu? Não é uma representativa, não é. Uma representativa é o que nós temos atualmente, que você vai, por meio do voto, eleger um representante. Se eu vou eleger um certo vereador, um certo prefeito, presidente, governador, ele vai estar me representando. Não era o caso de Atenas, ela era uma democracia participativa. As pessoas iam até lá realmente participar. Nas praças, nas assembleias, entendeu? Que era chamada de eclésia, tá bom? Agora, mas quem eram os cidadãos? Somente as pessoas que eram do sexo masculino, acima de 18 anos, às vezes a cidade pode mudar dependendo da época. Filho de pai e mãe atenienses, não podiam ser estrangeiros, não podiam ser mulheres, não podiam ser escravos, tá bom? Então, uma das maiores críticas a esse sistema é a exclusão, porque existe uma exclusão muito forte por meio desse sistema da democracia ateniense. Porque tudo bem, uma democracia participativa é muito legal, mas só que você tem uma exclusão, né? Basicamente. Tá legal? Então eles não tinham direitos políticos, essas pessoas que quem não estava, né, quem não tava enquadrado aí nesses critérios. Outra coisinha, os estrangeiros são chamados de metecos, tudo bem? Assim, é interessante vocês saberem o nome, porque às vezes cai na questão o nome meteco e não estrangeiro, tá bom? Então vamos partir aqui para a questão. No tempo de Péricles, o comparecimento à Assembleia Soberana era aberto a todo cidadão. A Assembleia era um comício de ar livre que reunia centenas de atenienses do sexo masculino com idade superior a 18 anos. Todos os que compareciam tinham o direito de fazer uso da palavra. As decisões das assembleias representavam a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, na legislação e nas obras públicas, nos julgamentos dos casos mais importantes, na eleição de administradores, enfim, na totalidade das atividades governamentais. O texto acima refere-se a Atenas, considerado o berço da democracia do mundo antigo. Sobre aquele regime democrático está correto afirmar. Vamos começar. Apenas os homens livres, proprietários, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, eram considerados cidadãos com direito à participação direta nas decisões tomadas? Exatamente. É o que eu falei antes. Baseava-se na participação direta de toda a população? Não era toda a população, era só quem era cidadão, que era a menor parte da população. Os estrangeiros, bem como os escravos libertos, podiam participar livremente das decisões tomadas nas assembleias. Não podiam. Estrangeiros, que são chamados de metecos, e escravos não podiam. Mulheres também não podiam. É um equívoco chamá-lo de democrático, pois negava a participação dos representantes eleitos pelos proprietários de terra. Não, era democrático, só que era participativo. Essa alternativa D, ela trouxe uma democracia representativa. Tudo bem? Isso confundia aí, mas tá errado. Como não havia escravos em Atenas, tinha escravos em Atenas, tá bom? Era uma sociedade escravista. A letra correta é a letra A. Observe o quadrinho abaixo. Todos têm direito ao voto, menos as mulheres, obviamente. Claro que menos os pobres também. Menos os escravos, tá certo? E menos os menores de 18 anos, claro.
Fora esses detalhes, né? Todo o resto pode opinar, né? Pode votar. Interessante, né? Que a cada quadrinho, eles vão diminuindo a quantidade de pessoas, né? Que estão ali, ó. Porque vão excluindo, né? É o caráter exclusivo, entendeu? Contraditório, exclusivo. O quadrinho do cartunista Gilmar, publicado em 2010, foi uma crítica contemporânea que se apresentou como democracia na Atenas da Antiguidade Clássica. Nas alternativas abaixo, qual expressa de modo consistente tal crítica? A apatia da população que não tinha o hábito de participar das decisões tomadas nas assembleias dirigidas pelos cidadãos. Não tem a ver com isso, tá bom? É sobre o caráter exclusivo, tá bom? A contradição envolvendo o ideal democrático e a exclusão real da participação política dos sujeitos considerados não cidadãos. Exatamente. É uma contradição você dizer que tem uma democracia, dizer que é lindo e tal, quando você vai ver uma parte minúscula da população consegue exercer esse direito, tá bom? A equivalência entre a forma democrática ateniense e a que é utilizada atualmente na sociedade brasileira desde a Constituição de 1988, não. A Constituição de 1988 previa uma democracia representativa, nesse caso era uma democracia participativa, tá bom? A necessidade de se constituir na sociedade grega da antiguidade uma forma de democracia representativa na qual cada eleitor escolheu seus representantes? Não, não era uma democracia representativa. Era uma democracia participativa, tudo bem? O favorecimento sistemático de representantes de partidos políticos que nem sempre representavam toda a população? Errado. Era uma democracia, digo novamente, participativa. Tá vendo como as questões são fáceis? Não são difíceis, tá bom? Letra B. Olha, essa questão aqui, ela fala sobre a Guerra do Peloponeso. Bem? Eu não vou ler o texto, até posso ler, mas não agora. Eu vou primeiro explicar um pouquinho sobre o que é que foi essa guerra. Olha, antes dessa guerra, houve as guerras médicas, tudo bem? As guerras médicas foi entre os povos medos, que eram os persas, contra os gregos. Aí teve a Batalha de Termópolis, aquela lá dos espartanos. Teve a Batalha de Maratona, que foi dos atenienses. No final das contas, a Grécia consegue expulsar os persas, então dá certo. Só que aí eles pensam assim, cara, a gente teve tanto prejuízo com essas guerras médicas, que é muito interessante a gente conseguir se unir, fazendo uma liga, uma grande liga, para poder, caso venha alguém atacar, a gente conseguir se defender. Porque antes eram só cidades, estados, dependentes, né, entre si, tá bom? Aí ok. Só que quem que ia ser o líder? Esparta ou Atenas? Esparta era uma sociedade guerreira, mas Atenas tinha conseguido expulsar os persas na Batalha de Maratona, entendeu? Aí eles entram em conflito. Esparta cria a Liga do Peloponeso, por conta que ele fica na península, né, do Peloponeso, que ele junta várias cidades e estados que estão perto e forma essa liga. E contra Atenas, enquanto Atenas, ela cria a Liga de Delos. E mesma coisa, ela pega várias cidades e estados que estão ali perto, unem para poder lutar contra a Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso, que tinha Esparta, acaba vencendo, principalmente porque tinha uma cidade guerreira também, chamada Corinto, ou é Coríntio, não vou lembrar agora o nome, que geograficamente favorecia Esparta, porque ela ficava entre as cidades, né? Entre Esparta e Atenas. É um dos fatores. Só que aí, beleza, Esparta venceu. Só que aí as cidades ficam tão destruídas, ficam tão ruins economicamente, mentalmente também, de certa maneira, né? Porque vocês acabaram de passar por umas guerras médicas, depois passou por outro conflito. E aí ficaram todos em um grande estrago, né? Ao norte, tanto Esparta como Atenas, tá? E outras cidades também. Mas ao norte estava tendo o Império Macedônio. Eles estavam querendo dominar a Grécia. Aproveitaram que eles estavam enfraquecidos e dominaram. Essa guerra aí foi a guerra que acabou com a Grécia. Basicamente, tá bom? Só por conta de uma certa arrogância, né? Então vamos lá. Foi um conflito armado entre gregos e troianos? Não, essa daí é a guerra de Troia. Tá bom? E ela é até uma guerra ficcional. Não sabemos se ela existiu. Provavelmente ela não existiu. Foi uma guerra entre Atenas e Esparta. Exatamente. Não ocorreu propriamente. Trata-se de uma ficção do mundo antigo. Pronto. Essa daqui é a guerra de Troia. Entendeu?
Foi um conflito que ficou conhecido como guerras médicas. Não, as guerras médicas foram antes. Tá bom? Como ocorre na atualidade, também na antiguidade, demos era um termo ambíguo ou polissêmico, já que em certos contextos o uso se referia ao conjunto dos cidadãos e em outras às pessoas comuns, a parte mais pobre da população. Apesar das democracias modernas possuírem alguns elementos que remetem à democracia ateniense, na antiguidade percebe-se algumas características específicas conforme sugere o fragmento acima. Considere as seguintes afirmativas. Os atenienses participavam diretamente das decisões tomadas a partir do voto. Não era pelo voto. Tá bom? O voto é quando é representativo. E era uma democracia participativa. Os escravos eram considerados bárbaros e as mulheres seres inferiores, e portanto excluídos naturalmente de qualquer debate. Até aí tudo bem. Né? Atenas tinha essa característica. Porém, os estrangeiros gozavam de direitos políticos. Não, eles não tinham direitos políticos. Os estrangeiros não tinham. Na democracia ateniense, nem todos são cidadãos, pois mulheres, escravos e estrangeiros são excluídos da cidadania. Exatamente. Sendo uma democracia representativa, não era representativa. Era uma democracia participativa, tá vendo? As questões não são tão difíceis, tá? O homem que destrói cidades é demente, como o profanador de templos e túmulos, asilos sacrossantos dos parentes mortos. Quem age dessa forma, cedo há de se perder. Esse é um fragmento da tragédia As Troianas, escrita por Eurípides, apresentada pela primeira vez em 415 a.C. Encontrou a cidade de Atenas e muitas polis gregas envolvidas na guerra do Peloponeso. Sobre esse conflito, é correto afirmar que... Vamos lá, de novo sobre a guerra do Peloponeso. Muito interessante a passagem, né, desse poema, né? Creio que seja um poema, né? De Eurípides, né? Mas só que a questão não pede uma interpretação sobre ele, né? Temos que responder o que a questão pede. Ela pergunta sobre a guerra do Peloponeso, tudo bem? Novamente, eu já expliquei a guerra do Peloponeso, então vamos só para as alternativas. E que é o que é correto? Envolveu a maior parte dos estados do Mediterrâneo Oriental, como a Pérsia e o Egito. Não, foi uma guerra das cidades e estados gregas, tudo bem? Opôs as duas principais cidades-estados, Atena e Esparta, e seus aliados, né? Porque teve, né, a liga, né, as ligas. Organizados em ligas rivais? Exatamente, tá, pessoal? Igual eu expliquei antes, para quem esqueceu. Foi rápido graças à evolução militar das falanges. Não foi rápido, não foi um conflito rápido. Né? Eu vou falar aqui sobre as falanges aqui no texto aqui embaixo. Tá bom? Então não se preocupe não com isso não. Apesar de ter durado décadas, seu impacto na vida cotidiana dos gregos foi limitado. Não foi limitado. Foi uma coisa que provocou mais para frente o domínio do Império Macedônio sobre a Grécia. As cidades marítimas apoiaram Esparta, uma potência militar mais avançada que Atenas. Não, a maioria das cidades marítimas apoiaram Atenas. Tá bom? Mas é bem específico essa alternativa, né? Se você não soubesse, você lembrando da B, dá para você saber fazer ela de boa. Agora vocês vão ver algumas questões do Enem e vão ver como não é difícil, tá bom? Fazer essas questões do Enem. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. Vamos lá explicar o que é ágora. Eu vou explicar o que é acrópole, ágora e necrópole. A acrópole era o espaço dos deuses, eram os templos que ficavam lá nos pontos mais altos da cidade. Os templos de adoração aos deuses. Era chamado também de espaço dos deuses, onde tem o templo de Apolo, o templo de Zeus também, tá bom? A ágora era como se fosse a praça pública. É onde as pessoas, os cidadãos, né, iam até lá, debater e usar de sua oratória para poder convencer. Tá legal? Era onde as decisões eram tomadas. E a necrópole é como se fosse um cemitério. Era o espaço dos mortos. Entendeu? Ficava nas periferias. Então já falei, né, a função da ágora. A função da ágora era basicamente o espaço público para a pessoa debater sobre questões legislativas. O que implica o sistema de polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica torna-se regra do jogo intelectual, assim como o jogo político.
Então o Enem meio que dá a dica aí, né? Enunciado, né? Vamos lá, para A. Agregar os cidadãos em torno dos reis que governavam em prol da cidade? Não, não era uma monarquia mais. Permitia aos homens livres os acessos às decisões do Estado expostos por seus magistrados? Não, era o espaço de você debater. Constituir um lugar onde o corpo dos cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade? Exatamente. Reunir os exercícios para decidir as assembleias fechadas em rumo a serem tomadas em caso de guerra? Não é só em caso de guerra, tá bom? E também não eram fechadas. Para quem é cidadão, né? Congregar a comunidade para eleger representantes? Não era representativa, tá bom? Explicado aí, né? A questão C. Tem que lembrar, viu, do conceito de acrópole e de ágora. A necrópole não é tão cobrado, mas a acrópole e ágora você tem que lembrar. Se você tem dificuldade para decorar, coloca no post-it, tá bom? Então abaixa o aplicativo. Tem vários aplicativos no celular, no computador, de memorização também, tá bom? Flashcards, legal? É interessante. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo quê? Então vamos lá. A democracia, pessoal, era definida por alguma coisa, tem que entender a questão. E ele está comparando, ou seja, ele não está falando que uma coisa é contra nem nada, tá bom? Sempre tem questões de 2 textos no Enem, seja em linguagem, ciências humanas, tá bom? Primeiro do de Tucídides, é a história da guerra do Peloponeso. Olhamos um homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho da ação, e sim o fato de não estar esclarecido pelo debate antes de chegar na hora da ação. Então ele está comentando muito sobre a oratória. O importante não é na hora da ação. Assim, é importante, mas você tem que entender como é que você vai chegar ao processo. A maneira como você vai colocar isso na ágora é que é fundamental. Agora sobre Aristóteles, é o livro dele, A Política. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos do que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem ser de forma alguma ser exercidas 2 vezes pela mesma pessoa ou somente podem ser depois de certos intervalos de tempos pré-fixados. A cidadania era definida pelo quê? A cidadania, pessoal, era a participação política. Por que era participação política? Porque eles entendiam que o homem deveria participar da política. O Aristóteles já falava bastante, né, do homem é um zoon politikon, ou um animal político, né? Basicamente, você tinha que participar das questões políticas, tudo bem? Para você ser um bom cidadão. E o Tucídides, nessa passagem, ele demonstra basicamente a mesma coisa, que a pessoa que não exerce a cidadania, ela é considerada inútil. Tá bom? Então não é parentesco, não é local de nascimento, nem riqueza e nem prestígio social. Legal? Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 a.C. e 5 a.C. pode ser caracterizada fundamentalmente como direta, é uma democracia direta. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no IC promoveu o quê? A democracia participativa de Atenas promoveu o quê? A competição pela escolha de representantes? Não, não é representativa. Campanha pela revitalização das oligarquias. Eles não queriam a volta das oligarquias, eles queriam que continuasse uma democracia. Estabelecimento de mandatos temporários? Não, não eram mandatos. Declínio da sociedade civil organizada? Não, eles não queriam um declínio da sociedade civil, não promoveu um declínio. Não foi a democracia ateniense que promoveu o declínio da sociedade grega, não foi isso. Participação no exercício de poder. Exatamente. Aquela democracia ateniense, ela promovia uma participação no exercício de poder. Questãozinha da uva, uma questãozinha bastante complicadinha, tá? Dessa vez é sobre Esparta. É uma questão complicada. Era uma questão que estava na prova específica, né? Quando ela ainda existia. Eu vou dar uma explicadinha dela, tá bom? Não se preocupem não, tá? É um livro de história antiga. É um livro da história antiga, né? O nome do livro. Do Guarinello
Guarinello, Norberto Guarinello. Muito bom esse livro, tá? Tô lendo ele no momento aqui da minha faculdade. Muito bom. Esparta foi um caso ideal aristocrático. A Esparta era muito... A gente considera democracia como Atenas e aristocracia como Esparta. Levado ao conjunto dos cidadãos por uma plena igualdade, os habitantes de Esparta reorganizaram-se de modo a repartir a exploração das populações conquistadas e dominadas através de um treino específico para a guerra permanente. A ênfase no treinamento comum para a guerra não implicou na igualdade de riqueza de todos os espartanos, apenas em sua igualdade perante os explorados. Todos os espartanos se tornaram, por assim dizer, aristocratas. Todo o Peloponeso era sua área de influência. Em certo sentido, a polis espartana incluía todos os povos dominados, messênios e ilotas, trabalhavam a terra, periecos comercializavam e produziam objetos, espartanos guerreavam. Era um sistema político muito específico e tenso, sujeito a revoltas, especial das comunidades messênias. Com relação ao texto, as principais forças do poder político da região do Peloponeso são quais o autor se refere quando fala de um sistema político muito específico e tenso. Então, vamos lá. Vamos ver qual dessas características aqui se apresenta no sistema político de Esparta. Era democracia? Não, não era democracia. Só aí a gente exclui duas. Por que a gente exclui duas? Porque não era democracia. Era uma aristocracia. A aristocracia é o governo dos melhores. Às vezes mais ricos, às vezes os mais guerreiros, né? Eram dois reis, na verdade. Já eu explico sobre esse sistema de dois reis. Não era uma eclésia. A eclésia é aquela assembleia que tem em Atenas. Tá bom? Então não era eclésia. Era uma diarquia. O que é uma diarquia? Monarquia é quando é um rei. Diarquia é quando é dois reis. É uma coisa muito específica. Mas em Esparta era uma diarquia. O que é uma diarquia? É quando são dois reis. No caso de Esparta, um rei, ele só lidava com questões bélicas, somente questões de guerras. E o outro rei era questões administrativas. Tudo bem? Então tinha dois reis. Aqui tá correto. O Conselho de Éforos. Correto. O Conselho dos Éforos, pessoal, era o conselho de anciões de maior prestígio de Esparta. Também é chamado de Éforato. É o conselho que é o mais importante de todos. Tinham vários conselhos, inclusive um outro aí que eu vou falar já já. Tinham vários conselhos. Sendo que esse, né, do Conselho dos Éforos era o mais importante de todos. Eles estavam acima dos próprios reis. Os reis tinham que ir até os anciões do Conselho de Éforos para poder perguntar se eles aceitavam as decisões do rei. Entendeu? Para você ver como era muito importante esse conselho. Então tá correto, viu? A alternativa é a letra B. Monarquia não era monarquia, era diarquia, tá? Os ilotas, pessoal, eu vou colocar um textinho falando sobre os ilotas. Opa, eu marquei aqui sem querer. Os ilotas tá correto, viu? Tá correto. Os ilotas, pessoal, se eu não me engano, eram servos ou eram os estrangeiros. Acho que eram os estrangeiros. O que eram os metecos para Atenas eram os ilotas para Esparta. E a Jerúsia? A Jerúsia está correto, né? Por que Jerúsia está correto? Jerúsia era um outro conselho de anciões, só que era um conselho menos prestigiado. Enquanto o de Éforos tinham só 6 anciões, era 7, Jerúsia tinha 26, se eu não me engano. Então ele era menos prestígio, com menor prestígio, tá bom? Mas existia, legal? O que eu recomendo que vocês lembrem? Lembrem que era uma aristocracia e não uma democracia, tá bom? Lembrem que a eclésia tem a ver com Esparta, com Atenas. Lembrem da diarquia e do conselho de Éforos, tá bom? A Jerúsia não é tão, assim, não é uma coisa tão importante, tá bom? E nem os ilotas, tá legal? Só aí você já conseguia fazer a questão de boa, tá bom? Então é isso, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fico muito contente aí pela participação de todo mundo. Provavelmente o próximo vídeo será sobre Roma Antiga, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Tchau, até o próximo vídeo.